Olá, muito bom dia. Começa aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020. Você acompanha esta edição com a apresentação minha, Glauco Faria, e de Marilu Cabanhas, que está trabalhando remotamente, já que estamos atendendo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. E estes são os destaques de hoje. Bolsonaro tenta aval do Supremo Tribunal Federal para pôr Alexandre Ramagem na chefia da Polícia Federal. Questionado em rede social sobre indicação do amigo do seu filho, o presidente responde: e daí? Em carta a Bolsonaro, delegados da Polícia Federal afirmam que há crise de confiança e pedem autonomia. Partidos da oposição planejam uma frente ampla contra Bolsonaro. Jorge Oliveira, amigo de infância dos filhos de Bolsonaro, deve ser anunciado como novo ministro da Justiça. Mortes no Brasil por coronavírus chegam a 4.286. Mais de 63 mil casos já foram confirmados. Covid-19 avança no estado de São Paulo e o número de óbitos chega a 1.700. O estado tem a pior adesão ao isolamento em um sábado desde o começo da quarentena. Padre Júlio Lancelotti inaugura espaço de higienização destinado a pessoas em situação de rua, doado pelos metalúrgicos do ABC. Mais três médicos morrem no Rio de Janeiro após serem infectados por coronavírus. Em telefonema para o arcebispo de Manaus, Papa Francisco revela preocupação com o avanço do coronavírus na capital do Amazonas. Cidade tenta avião para reabastecer estoque de caixões, que dura só mais 5 dias. Organização Mundial da Saúde pede prudência com triagem por teste rápido de Covid-19 para reabrir a economia. Com 260 vítimas nas últimas 24 horas, Itália tem menor número de novas mortes em mais de 40 dias. Kim Jong-un está vivo e bem, diz porta-voz da Coreia do Sul. Berço do coronavírus no mundo, Wuhan, na China, afirma não ter mais pacientes internados com Covid-19. E mais as principais notícias da política, da economia, do mundo do trabalho e cultura. São 7h02, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais, nas redes sociais, facebook.com/Rádio Brasil Atual, no Instagram, @Rádio Brasil Atual, no Twitter, @RA Brasil Atual, e inscreva-se também em nossos canais no YouTube. Participe aqui do Jornal Brasil Atual pelo WhatsApp, no número 11 96893 7672. Esta é a Rádio Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura. A semana começa sob influência de uma grande massa de ar seco sobre o estado de São Paulo e por isso não há expectativa de chuva. Nesta segunda-feira até entra um pouco mais de umidade sobre o litoral paulista, deixando algumas áreas com um pouco mais de nebulosidade em relação ao final de semana. Nos próximos dias, as noites e madrugadas ainda vão ser com sensação de frio por várias cidades, mas com sol brilhando forte, esquentando no período da tarde. Baixos índices de umidade relativa do ar devem ser registrados no estado de São Paulo na tarde desta segunda. No momento, os termômetros marcam 17 graus na capital paulista, onde a máxima é de 26. Em São Bernardo do Campo, a temperatura é de 14 graus e a máxima prevista é de 24. Na cidade de Santos, os termômetros registram 19 graus agora, com máxima de 26. Já Mogi das Cruzes tem temperatura de 14 graus neste momento, a máxima é de 25. Os termômetros em Catanduva registram 18 graus agora e a máxima no decorrer do dia é de 28 graus. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h04. Em meio ao caos provocado pelo pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, especula-se sobre quais seriam as motivações da sua saída. Nosso comentarista político João Caires relembra que o atrito entre o ex-superministro e o presidente já acontece há algum tempo e aponta as incoerências e contradições de Sérgio Moro durante o seu período à frente do ministério.
o ex-juiz e agora ex-ministro Sérgio Moro pediu demissão do governo Bolsonaro. Moro vinha sendo assim esculhambado, né? Vinha sendo deixado de lado por Bolsonaro, inclusive com reclamações do próprio presidente da República de momentos difíceis, onde ele reclamou que faltava uma assessoria jurídica adequada para ele, coisa que Moro não estava fazendo. Cabe lembrar aqui que Moro banca de herói, mas ele foi sondado antes das eleições e ainda cometeu algo para prejudicar a campanha do então candidato Fernando Haddad. Liberou, deixou vazar uma delação de Antônio Palocci, delação essa que não tinha sido homologada, porque ninguém acreditava nessa delação, uma delação falsa, justamente às vésperas das eleições. Depois das eleições, Bolsonaro ganha e faz o quê? Convida Moro para ser ministro da Justiça e com a promessa de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Sonho de Moro e de qualquer juiz. Dando carta branca total, inclusive ampliando os poderes de Moro. Mas aos poucos Bolsonaro foi tirando os poderes de Moro. Tirou o COAF, ameaçou criar o Ministério da Segurança Pública, recuou. No meio do ano passado, também em agosto, Bolsonaro tirou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as investigações da Polícia Federal no Rio estavam chegando muito próximo ao clã Bolsonaro. Agora ele demite e diz que não demitiu, que foi a pedido. Como é praxe de Bolsonaro, mentiu. Né? Nem Moro sabia, foi demitido o seu diretor. Porque Bolsonaro queria colocar um diretor da sua confiança, que pudesse passar os relatórios. E aí Moro sai atirando, dizendo que esse foi um dos motivos, porque o presidente da República queria os relatórios, o que não é permitido, o que é ilegal. Mas olhem só a contradição. No ano passado também nós tivemos isso. Quando do escândalo do Laranjal de Minas Gerais, Moro disse abertamente que entregou relatórios a pedido de Bolsonaro em suas mãos sobre essas investigações. Depois Moro tentou desmentir, mas foi desmentido pela sua assessoria do Ministério da Justiça, que disse que realmente entregou os relatórios nas mãos de Bolsonaro, mas que as informações não atrapalhavam as investigações. É isso já aconteceu. Então Bolsonaro interferiu, tirou o superintendente do Rio de Janeiro para atrapalhar investigações no Rio, agora tira o diretor-geral e Moro foi aceitando passivamente. O que está por trás da sua saída? Lógico, ter o seu diretor, apesar que o próprio presidente da República pode indicar, tirado assim, seria uma coisa assim totalmente desmoralizante para ele continuar no governo. Mas alguns recados dos meios de comunicação que sempre apoiaram o Sérgio Moro, inclusive um grande jornal de São Paulo, disse: quem permanecer com Bolsonaro vai cair com ele. E outros meios de comunicação que inclusive premiaram o Moro começaram a dar esses recados. Então o Moro entendeu que não daria mais para continuar no governo Bolsonaro. E Bolsonaro vem fazendo o que ele sempre faz. Mente e agora demitiu Sérgio Moro, a pessoa que ele tinha como uma reserva moral de combate à corrupção. Mas o que fez Sérgio Moro nesse quase 1 ano e meio de ministro da Justiça? Queiroz, 1 ano e meio desaparecido. Ninguém acha o Queiroz, né? Praticamente o tempo que Moro foi ministro. O caso Adriano, o caso Marielle Franco. O que ele fez para combate à corrupção no Brasil? Praticamente nada. Até porque está num governo que agora está negociando com o Centrão e mais ainda com Roberto Jefferson, a cara da corrupção no Brasil. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Salve, salve galera, nós somos a banda Planta e Raiz. E a gente também tá aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam. Você pode participar da programação pelo WhatsApp 96893-7672. É nóis, Positive Vibration, para eternizar essa balada. Tá aí Planta e Raiz abrindo nosso espaço de WhatsApp de hoje, segunda-feira. A gente dá bom dia para você que acompanha o Jornal Brasil Atual pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, também pelos nossos canais no YouTube, para toda a nossa equipe que está trabalhando remotamente e também presencialmente aqui. E damos bom dia para Marilu Cabanhas. Oi, Marilu.
Oi, Glauco, bom dia para você, para toda a equipe, para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. E a gente vai continuar aí repercutindo, né, essa crise política que a gente está vivendo hoje, que o Caires acabou de fazer aí um resumo, né, do que está acontecendo. E hoje, né, o STF, com a relatoria do Celso de Mello, deve se pronunciar aí sobre o pedido da Procuradoria-Geral da República para as investigações das declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que tanto Moro quanto Bolsonaro deverão ser investigados. E sobre isso, Glauco, a Thalita Galli e eu fizemos um programa especial na TVT, na Rádio Brasil Atual, ontem das 6 da tarde até as 8 da noite. O nome, né, do programa foi Bolsonaro em Ruínas, esse especial que contou aí com a participação de diversas personalidades, entre elas o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, Renata Miele, que é do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, os líderes sindicais Wagner Santana, dos metalúrgicos do ABC, e também a Ivone Silva, ela que é a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, o André Singer, né, professor titular do Departamento de Ciência Política da USP, o Sérgio Nobre, da CUT Nacional, e também a Maria Hermínia Tavares de Almeida, cientista política, pesquisadora também do SEBRAP, membro da Comissão Arnes, e ainda o Pedro Serrano, que é professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, além do João Paulo Rodrigues, da Coordenação Nacional do MST. Então a gente conversou com todo esse povo e a gente vai trazer hoje alguns trechos dessas entrevistas. Nós tivemos aí a colaboração da Naama Nunes e da Telânia Bruno para fazer a edição. E a gente vai apresentar ao longo do Jornal Brasil Atual hoje a repercussão de toda essa crise política, né, Glauco? E está quente o cenário, né? Você viu que o Intercept Brasil também revelou aí na sexta-feira que o senador Flávio Bolsonaro, filho 01, né, do presidente da República, financiou e lucrou aí com a construção de prédios ilegais da milícia no Rio de Janeiro, de acordo com investigações do Ministério Público. O dinheiro veio de onde? Da rachadinha, né, que foi coletado quando Flávio Bolsonaro era deputado na Assembleia Legislativa Carioca. Lembrando ainda, né, que o vereador Carlos Bolsonaro, filho 02 do presidente, ele está sendo apontado, né, pela Polícia Federal como um dos articuladores do esquema criminoso de fake news, né? Então o caso também está correndo aí em sigilo no inquérito no Supremo Tribunal Federal. Parlamentares aí da oposição, não tem dúvidas que o presidente já sabia dessas ligações perigosas dos filhos e por isso estava pressionando aí o Moro para trocar o comando da Polícia Federal. E olha só, é justamente o amigo do filho 02, né, de Jair Bolsonaro, que deve assumir o comando da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que apareceu numa foto com a família do vereador Carlos Bolsonaro. O Ramagem é diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado, inclusive, no Facebook sobre essa proximidade e ele respondeu, e daí? Né? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem, por isso deve ser vetado, devo escolher alguém, amigo de quem? Então tá aí o cenário, né? Enfim, quem deve também ocupar o Ministério da Justiça é o Jorge Oliveira, que hoje é da Secretaria-Geral da Presidência da República. Oliveira também é amigo do clã Bolsonaro, o pai dele trabalhou com o Jair Bolsonaro por mais de 20 anos, e ainda ele foi chefe de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, né? O filho 03, Oliveira também foi padrinho de casamento do 03. Portanto, são vários filhos aí, né, do Bolsonaro envolvidos com tantas irregularidades, tantas suspeitas, né, Glauco, que a gente vai destrinchar bastante hoje esse tema também com uma cientista política, também especializada em segurança. Tem muita coisa para a gente falar hoje, né, Glauco? E a gente dá o alô aqui para quem já se manifesta pelo nosso WhatsApp, a Márcia da Vila Mariana, a gente tem também o Paulo Rogério Jaguaribe de Osasco, o Flávio Moraes de Mogi das Cruzes, aqui da Grande São Paulo, o Fábio Biquini de Itu, temos ainda aqui também o Vicentinho de Santa Isabel, São Paulo Jardim, Eldorado, a Cátia do Tatuapé, Bernadette da Lapa, aqui já deu o seu joinha, temos também a Margarete de Borda, o Ademar, todo mundo aqui acompanhando o Jornal Brasil Atual, mandando a mensagem para o 11 968 93
7672. A gente dá um alô também para o pessoal que acompanha a gente nos canais no YouTube. A Ellen Oliveira, a Anastácia Policarpo, que fala lá da Espanha, preocupada com a situação aqui do Brasil. Temos o Salvador Batista da Silva, a Bia Ripardo, que ela diz aqui que é uma cearense diretamente de Toulouse, na França. O Adilson Silva Duarte de Florestal, Minas Gerais. Enfim, o pessoal participando aí pelo WhatsApp e também pelos nossos canais no YouTube. Daqui a pouco a gente volta. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h15. O advogado Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, disse nesse domingo ver com preocupação o possível impeachment do presidente da República, Jair Bolsonaro, a partir das denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Para o jurista, Moro mais uma vez sequestrou a agenda política do Brasil. Em entrevista a jornalistas Thalita Galli e Mário Luca Banhas, Aragão criticou a postura de Moro frente à Vaza Jato e alertou que é preciso ter cuidado para que não seja adotada a agenda da Rede Globo, que agora deseja emplacar o vice-presidente, general Hamilton Mourão, no comando do país. Uma coisa que me incomoda muito nesse momento é ver Moro mais uma vez sequestrando a agenda política do país, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que Bolsonaro, ao longo desses meses do governo, já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Ele atentou contra o decoro do cargo dele algumas vezes, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que caberia. Coisa que não caberia com Dilma, nunca coube com Dilma, com ele cabe efetivamente. Agora, a gente tomar as informações que vieram naquela entrevista do Moro pelo seu valor de face, eu acho perigoso, porque eu não dou confiança à palavra de Moro, né? Moro é uma pessoa que não preza muito a verdade. A gente vê como é que ele tem reagido em relação à Vaza Jato, né? Sempre fugindo do fato e sempre dizendo que aquilo lá era nada mais do que uma invasão ilegal das suas mensagens e, portanto, ele não tinha que tomar posição em relação a isso. Ou seja, ele fugiu da verdade na Vaza Jato. Então, não é uma pessoa que realmente tem amor à verdade. Por isso, eu não pegaria aí vamos dizer, as declarações dele pelo seu valor de face. Eu acho que a gente tem que ir com mais calma. Nós não temos que embarcar nessa celeridade que a Globo quer imprimir a este processo para se livrar de Bolsonaro, dentro de uma agenda dela, Globo, né, que não é uma agenda que necessariamente sirva ao aprimoramento da nossa democracia, mas sim à troca da guarda apenas, né? A Globo, no fundo, está seca para que Mourão assuma o timão do país e, quem sabe, até a partir daí coloque coloque o Moro até de volta no Ministério da Justiça, seja lá como for. Agora, não é absolutamente confiável, portanto, Moro nem Globo. Agora, não há dúvida nenhuma que caberia um processo de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Agora, em relação ao Moro, eu preferiria vamos dizer, eu preferiria que nós nos centrássemos nas outras irregularidades dele, inclusive daquele domingo que ele foi atentar contra a democracia, né, do que pegar nessas coisas já. Essas informações que o Moro trouxe, para mim, devem ser objeto de uma CPI, antes de mais nada, né? Nós tínhamos que ir mais a fundo para saber até que ponto Bolsonaro realmente quis tomar informações sigilosas da Polícia Federal para se prevalecer dela no sentido de proteger os seus filhos de inquéritos que estão em curso. Isso aí é uma acusação extremamente grave e que merece, antes de qualquer iniciativa, uma investigação mais cuidadosa.
O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, foi entrevistado na noite deste domingo no programa Bolsonaro em Ruínas da TVT. A entrevista completa você confere no canal da TVT no YouTube. Agora são 7h20. Coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e diretora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Renata Miele foi uma das convidadas do programa Bolsonaro em Ruínas, exibido ontem pela TVT, que discutiu o governo Bolsonaro pós-saída do agora ex-ministro Sérgio Moro. Renata Miele avalia que Moro, ao sair do governo no meio da pandemia do novo coronavírus, sequestrou a agenda política e novamente pousa de herói nacional. No momento em que o Moro se desloca do governo, você tem o rompimento de um dos pilares, né, de ligação dessa mídia com o governo, né, e você tem novamente a personalidade de política que foi construída em torno do Bolsonaro em aliança com a Globo. Então, o que a gente viu desde sexta-feira na narrativa da Globo e de parte da grande mídia foi exatamente realçar os predicados, né, se é que eles existem, do Moro como íntegro, como honesto, como coerente, e alçado novamente a condição de herói nacional, né? E o que é um pouco contraditório, porque as diferenças entre Moro e Bolsonaro já eram mais anteriores, elas já vêm há mais tempo. Tanto que, a partir de um determinado momento, o Moro começou a, digamos, ser uma pessoa mais discreta dentro do governo Bolsonaro, né? E ele escolheu exatamente o momento onde o país enfrenta a maior crise sanitária do mundo para resolver sequestrar a agenda política e se colocar nesse cenário como o salvador da pátria e tentar atender os interesses dessa grande mídia do Globo, como o Aragão colocou aí muito bem na entrevista dele. A entrevista completa com Renata Miele você confere no canal da TVT no YouTube. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h22. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, a gente teve a notícia na sexta-feira de que a Embraer acabou desistindo do acordo bilionário de compra. Aliás, a Boeing, né, acabou desistindo do acordo bilionário pela compra da Embraer. Teriam influenciado aí nesse acordo frustrado a crise do coronavírus e também a dificuldade de operações de voo. Isso não deixa de ser uma boa notícia em meio a esse caos, né, Fausto? Bem, Glauco, essa é uma notícia que a gente vai ter que ainda analisar com bastante atenção e vai depender muito também dos resultados aí que vai ser feito do ponto de vista do fim da negociação, do fim desse acordo, né? Primeiro que é bom falar um pouco aqui sobre o papel da Embraer no Brasil. A Embraer tem um papel fundamental do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico. Ela é a única empresa de produção de aeronaves e de olhar aeroespacial da América Latina. Ela cumpre um papel fundamental no Brasil, não só do ponto de vista comercial e do ponto de vista dos mais de 7 mil postos de trabalho que ela tem, ou que ela gera, mas ela é um lugar importante em que o Brasil consegue entrar dentro de um setor fundamental e um setor de alta tecnologia. Há muita discussão já desde o seu processo de privatização, até que ponto a Embraer deixou de cumprir ou continua cumprindo essa função, mas quando teve a disputa, por exemplo, da discussão aí dos caças brasileiros, de todo o acordo que teve com a Saab
a Embraer cumpriria e cumpre um papel fundamental nessa discussão de transferência de tecnologia e possibilidade de que a gente possa avançar com essas tecnologias para além, inclusive, do setor espacial. Uma coisa fundamental quando a gente olha para a questão tecnológica, para a discussão de todo o processo, tanto de inovação quanto de incorporação de tecnologia, passa pelo que a gente chama de transbordamento tecnológico, ou seja, um conjunto de inovações que aparecem, né, e que surgem no setor aeroespacial, ele transborda para outras áreas, para os outros setores da economia e tem possibilidades de melhorar a vida conjunta aí da população e cumprir um papel fundamental na autonomia brasileira em relação à tecnologia. Nós estamos vivendo um momento, Glauco, bem complexo, né, em que a gente está discutindo agora a incapacidade do Brasil, por exemplo, de produzir respiradores, algo que não é assim tão complexo e que nós deixamos de produzir, não temos condições de produzir, estamos dependendo agora de chegar um monte de respiradores importados que não chegam, e olha só a dificuldade que a gente está vivendo para enfrentar o coronavírus. Nós estamos com dificuldade de produzir máscara de proteção, né? Ou seja, a indústria foi sendo sucateada no Brasil, foi sendo desconstruída, e a gente está pagando um preço alto por isso agora. Então, com relação à Embraer, eu acho que esse é um momento para a gente fazer uma longa reflexão na sociedade brasileira, no Brasil, do que nós queremos com esta empresa, né? Qual papel ela cumpriu, qual papel ela cumpre, qual papel ela tem que cumprir no para frente dessa empresa. Porque, ao mesmo tempo, que talvez possa ser uma oportunidade da gente manter a Embraer do ponto de vista aberto, do ponto de vista de manter a sua função, a gente precisa olhar como é que isso vai se dar agora. Porque um dos grandes problemas dessa discussão do acordo é que a empresa ela teve que ser dividida, e nesse processo de divisão teve custos muito altos, se fala aí na casa aí dos 500 milhões, e que agora vão precisar ser renegociados com a própria Boeing. E por fim, só para a gente debater um pouquinho, é bom a gente entender então o que significa esta lógica das grandes corporações, e que se ao mesmo tempo a Embraer é fundamental para o país, ela sempre cumpriu um papel importante para o país, como a gente vê, para o caso da Boeing, para o caso de uma grande corporação global, ela é simplesmente um negócio. E sendo simplesmente um negócio, em momentos importantes, se ela tiver possibilidade de gerar lucro, a empresa incorpora, e se houver um momento em que essa empresa não seja necessária, ou seja, que dê algum prejuízo, a companhia global vai simplesmente pode fechar. Então, assim, a importância que a gente tem do ponto de vista nacional, com uma empresa como a Embraer, é importante que a gente olhe como é que essas grandes corporações simplesmente as colocam num momento aí de simplesmente fazendo parte do seu portfólio, e que, a depender dos seus interesses, ela inclusive abre, fecha, vende, e pouco importa o seu papel para aquele país, como é o nosso caso aqui no Brasil. E não só, né, Fausto, tem essa discussão em relação, por exemplo, à importância da tecnologia aeroespacial para o país e inclusive para a própria soberania do país, como a pandemia do coronavírus, ela deixa evidente que ficar na dependência da ciência e tecnologia de outros países é um tiro no pé para qualquer um, né, Fausto? Bem, isso é que a gente já está percebendo, tem conversado, tem falado. É óbvio que a gente está numa realidade hoje em que a globalização está posta, mas em que a gente vai percebendo em que, neste momento do capitalismo, neste momento em que a ciência, né, que o conhecimento, que toda essa lógica aí dos novos negócios vinculados ao conhecimento são fundamentais, você simplesmente abrir mão de uma empresa como a Embraer é, no mínimo, um absurdo. A grande discussão que nós temos hoje, para frente, inclusive no pós-coronavírus, é que os países que conseguirem desenvolver tecnologia, que conseguirem transformar a tecnologia em produtos efetivos, que conseguirem fazer essa vinculação entre a universidade, entre a ciência e a geração de produtos, estão num patamar diferente do ponto de vista da disputa global. Você ter uma empresa como a Embraer, ela é fundamental para a gente conseguir fazer umas disputas em diversos setores que estão colocados nessa discussão aí de produção do conhecimento. Ao mesmo tempo, Glauco, um dos grandes desafios que a gente vai ter agora é, de fato, ver como é que a gente vai aterrissar essa empresa.
porque do ponto de vista da renegociação, nós estamos falando aí de mais de um ano de negociação, não é isso? E isso significa uma série de, não só uma série de custos do ponto de vista da partida da empresa, mas também uma série de projetos e de produtos que a Embraer deixou de formular ao longo desse período, uma vez que com essa história de fusão, com essa história de compra da Boeing, uma parte dos centros de decisão, inclusive, tenderiam a ir para os Estados Unidos. Agora, nós vamos ter que discutir com a sociedade e, em especial, pressionar o Estado até que ponto e que investimento nós vamos conseguir para que essa empresa, simplesmente, no final desse negócio, ela não quebre. Se a gente deixar ela ao sabor do mercado, se deixar ela ao sabor do fim dos negócios, um grande risco do ponto de vista da empresa é que ela, sem projeto, ela sem investimento, ela acabe por sucumbir. E aí a gente pode perder muito do que está lá, inclusive mais de 7 mil postos de trabalho que a gente precisa, que estão girando em torno do negócio da Embraer. Então, assim, nós estamos naqueles momentos, no meio de uma crise pandêmica, no meio de uma crise política que nós estamos vivendo no país, e muito provavelmente já entrando numa enorme crise econômica, nós vamos ter que encontrar saídas para esta empresa. Saídas por quê? Porque é fundamental que ela continue nacional, que ela continue no território nacional e que ela continue existindo. Por outro lado, esse processo vai ter custos e não vão ser poucos recursos que serão necessários para esse investimento. Por outro lado, a gente acredita que é possível. É possível por quê? Porque a Embraer detém um conjunto de trabalhadores muito qualificados, ela detém a possibilidade de construção e constituição de projetos muito interessantes que vão estar de acordo aí com essa nova disputa que vai surgindo no mundo contemporâneo, e a gente precisa viabilizar que a aterrissagem dessa empresa agora, essa nova forma que ela vai se estabelecer a partir da não conclusão do negócio com a Boeing, se recoloque. Tem um processo todo de discussão se ela vai voltar a se fundir novamente, porque ela foi separada para o negócio da Boeing. Neste processo de reorganização e reunificação dela, a gente precisa incorporar a possibilidade de recursos parceiros e, ao mesmo tempo, a possibilidade de gerar novos negócios. A discussão sobre a sua reestatização é algo que está colocada, seja uma reestatização tradicional, seja uma reestatização por compra dos ativos da própria empresa por fundos nacionais e principalmente por fundos vinculados à União, se utilizando do BNDES, se utilizando de outros fundos derivados ali de estatais. É um momento importante para a gente pensar e para a gente colocar a discussão. Eu acho que a discussão colocada em relação à Embraer é totalmente ligada, está vinculada ao que nós estamos vivendo hoje, da necessidade que o Brasil tem de manter seus núcleos de produção de tecnologia, de manter as suas possibilidades de ter alguma independência na geração de valor e na geração e na criação de novos produtos, e de como esses produtos, né, de como essa tecnologia toda, ela tem que ser derramada para o conjunto da sociedade, ela tem que ser aproveitada em outros setores, como, por exemplo, o que nós estamos vendo agora no setor de saúde, na qual nós carecemos aí de uma tecnologia relativamente simples e que a gente está pagando o preço por não ter desenvolvido ela aqui no país, ou pelo menos ter construído mecanismos de um conjunto maior de empresas que fosse capaz de produzir respiradores e produzir máquinas. Só para concluir, Fausto, porque você tocou nessa questão da reestatização, a gente sabe aí que os trabalhadores e muitos especialistas alertaram que esse seria um acordo lesivo para a própria empresa e, em grande medida, também para o país. Agora, a gente tem um acordo frustrado, como você falou, a Boeing simplesmente faz o que quer, trata como se fosse um negócio comum, né, e simplesmente depois rejeita, e agora tem esse pepino na prática que vai precisar, sim, de ajuda do Estado em certa medida. Se vai precisar, a reestatização de fato é um assunto que se coloca de forma mais forte nesse contexto, Fausto? Ela está colocada, Glauco. O primeiro movimento que nós temos que pensar é ter uma disputa jurídica agora colocada. A Embraer consumiu recursos importantes, inclusive para a sua continuidade, no processo de separação e no processo de negócio com a Boeing. Então tem uma discussão global que significa que a Boeing tem que ressarcir este negócio, uma vez que ela abriu mão do negócio agora em meio à sua crise. A crise da Boeing é um problema da Boeing, né? O acordo que está sendo colocado significa que a Boeing agora precisa
ressarcir a Embraer do ponto de vista de quase $500 milhão ali que foi investido. Acho que deve ter uma multa, imagina que vai ter uma grande disputa judicial em função do fim do negócio. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é, neste processo jurídico que historicamente leva muito tempo, você precisa garantir os empregos e precisa garantir que a engenharia, que todo esse conhecimento da Embraer continue, que sobreviva a esse processo. A pior coisa que a gente pode viver é um fim de processo como esse e, ao mesmo tempo, uma desestruturação da empresa. Então, você precisa de uma reorganização do projeto, e essa reorganização do projeto tem que levar ao desenvolvimento de novos produtos, ao desenvolvimento de mecanismos de mercado que possibilite que a empresa continue existindo. Nessa reorganização dela, o Estado vai cumprir um enorme papel porque só ele hoje teria condições de colocar recursos para que a empresa continuasse produzindo e desenvolvendo tecnologia. Como é que isso vai se dar? Né? Como é que vai ser o processo de apoio do Estado? E se isso vai vir a partir de uma estatização tradicional, ou seja, essa empresa passa a ser incorporada pelo Estado, passa a ser uma empresa estatal, com maioria de acionistas estatais, ou do Estado brasileiro, ou ela vai para dentro de uma outra reconfiguração da sua composição acionária, e nesse processo o Estado vai comprar parte significativa dela. É muito mais provável que seja isso que aconteça, ou seja, que, por exemplo, o BNDES Par, né, ou seja, essa parcela do BNDES, readquire partes importantes do número de ações dela, ou algum outro fundo público nacional. Eu acho que isso está colocado como necessário, está colocado como possibilidade. Como isso vai se dar, vai depender muito do processo que vai assistir, e vai depender muito também agora das opções que o Estado vai estar ali. O que nos preocupa muito é que o atual governo, né, a atual forma de gerir este governo, a forma de olhar para com o governo, não indica que esse governo tem lá muito apreço pela ciência, pela tecnologia e pelas estruturas que produzem ela no nosso país, visto que o governo tem feito com as universidades. Então, neste momento, fundamentalmente, é necessário uma pressão da sociedade, uma pressão de quem conhece a empresa, de quem sabe da sua importância, uma pressão dos movimentos sociais, uma pressão dos sindicatos, uma pressão para que a gente mantenha minimamente essa empresa dentro do nosso país e que a gente possa se aproveitar do que tem de bom, do que ela traz para nós, do que significa desenvolvimento tecnológico, possibilidade de melhoria da tecnologia, de aproveitamento dessa tecnologia em outras áreas do nosso país e manter uma empresa que cumpre um papel fundamental aí há mais de 50 anos e que a gente acredita que muito provavelmente possa continuar cumprindo esse papel nos períodos que se virão. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Até a próxima. Até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h38. Metalúrgicos conseguem vitórias ante medida provisória 936 de Jair Bolsonaro, negociando propostas para garantir isolamento social, empregos e renda durante a crise da pandemia do novo coronavírus. Os acordos coletivos foram aprovados pelos trabalhadores em assembleias virtuais para garantir o distanciamento social e evitar contágios pela Covid-19. A reportagem é de Cosmo Silva. A medida provisória 936, editada por Jair Bolsonaro, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, autoriza os patrões a reduzir jornadas e salários e até suspender contratos de trabalho, em negociação individual entre patrão e empregado, durante a pandemia do coronavírus. Mas os trabalhadores de todo o Brasil têm se unido contra a MP e, com a intermediação dos sindicatos, estão conseguindo acordos coletivos em condições melhores do que se fosse pela medida provisória 936. Acordos intermediados pelos sindicatos dos metalúrgicos do ABC e a representação de Sorocaba e região são exemplos positivos dessas articulações. Na região do ABC Paulista, metalúrgicos da Mercedes, Volkswagen, Marre e Movent aprovaram propostas negociadas pelo sindicato com as empresas para atravessar esse período de crise. José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, trabalhador da Vox e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, destaca que o acordo foi garantido para as 4 plantas da empresa, o que, segundo ele, traz tranquilidade para os funcionários. Fizemos um acordo importante para os trabalhadores da Volkswagen nas 4 plantas aqui do Brasil.
Nós garantimos que os trabalhadores tenham tranquilidade nesse período de pandemia devido ao novo coronavírus. O acordo ele é importante não só para os trabalhadores, mas também para a região. Nós conseguimos garantir para os trabalhadores da Volkswagen a soma, uma parte que é do governo, dentro da 936, uma parte que cabe à empresa e um complemento para que todos os trabalhadores tenham o seu salário líquido em 100%. Para isso acontecer, como de costume, e agora nós estamos vivendo uma realidade diferente, nós fizemos uma assembleia virtual, nós criamos um ambiente dentro do site do sindicato e tivemos 98% de aprovação dos acordos na Quatsplan. Em Sorocaba, o Sindicato dos Metalúrgicos local, o S-Metal, garantiu um importante acordo. Leandro Soares, presidente da entidade, ressalta que a negociação com as empresas da região vai beneficiar cerca de 13 mil metalúrgicos. Aqui em Sorocaba nós temos tido muito êxito no que diz respeito a construções de acordos com diversas empresas, com dezenas de empresas. Estamos aí com aproximadamente 13 mil metalúrgicos contemplados com acordos e em negociação, né? Além de caminharmos, nós temos negociado parâmetros acima da MP 936, né? Ou seja, dependendo da faixa negociada, o trabalhador pega 100% do seu salário líquido, né? Aí vai diminuindo gradativamente, ou seja, diminuindo o máximo possível do impacto no salário, nos benefícios, nos direitos dos trabalhadores. E também trazendo aí uma segurança maior, que é a estabilidade de emprego, né? Que garante aí essa tranquilidade para os trabalhadores nesse momento de pandemia e de tantas discussões econômicas que vêm sendo feitas na nossa cadeia produtiva. Mas nós temos aqui procurado, com diálogo e com muito trabalho, muito esforço desse sindicato, proteger o máximo possível a nossa categoria metalúrgica aqui. Ainda de acordo com o dirigente dos metalúrgicos do ABC, a pandemia da Covid-19 traz novas reflexões para todos. Bigodinho lembra que é um momento novo que o sindicato vai atravessar com muita sabedoria, garantindo os direitos dos trabalhadores e preservando a vida de todos. É um momento novo, é um momento que a gente está aprendendo a atravessar ele com sabedoria, garantindo o salário dele com uma redução na jornada de trabalho de 30% e redução de 30% no seu salário. E aí fizemos uma combinação, onde o salário líquido atinge uns 100%. Então nós avançamos em cima dessa medida provisória 936, que é do governo, nós melhoramos ela, mas vamos continuar conversando com a fábrica, fizemos aí por um período de 3 meses, e está previsto também o retorno dos trabalhadores no dia 18 de maio. E aí a gente quer garantir também máscara para os trabalhadores, o distanciamento na linha de montagem, o distanciamento no refeitório, garantir segurança no trabalho. É disso que a gente precisa. Nós estamos preocupados, sim, com a economia no país, mas agora o mais importante é ficar preocupado com a vida, com a saúde das pessoas. Os sindicatos dos metalúrgicos de Taubaté e São Carlos, em São Paulo, e de São José dos Pinhais, no Paraná, em conjunto com os trabalhadores, também conseguiram preservar empregos, salários e até ampliação de direitos, apesar de todas as medidas do governo de Jair Bolsonaro. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Agora são 7h43. Ao comentar a postura de Bolsonaro no combate à pandemia causada pelo novo coronavírus, a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Ivone Silva, declarou que o Brasil está nas mãos de um presidente que não tem proposta nenhuma de governo, inclusive vai na contramão das políticas adotadas por outros países na luta contra a Covid-19 e nas políticas de incentivo à indústria. Que essa coisa do Bolsonaro de falar ou morre de fome ou de Covid, para mim é uma desculpa para a gente não falar quais são as propostas que ele tem de um Estado, né? Porque para mim não tem dúvida, é os dois, ele tem que proteger a economia que nós temos agora, que é o capitalismo, é o que está aí, né? Se vai ser depois ou não, se
tem várias discussões que o capitalismo vai acabar, vai se transformar, não sei, né? Não, só puro, né, que vai ver isso. Mas nós temos também, assim, ele não tem propostas, né? Porque, por exemplo, todos os países agora estão se revendo, né? Então, países que estavam dependendo muito dos outros países agora estão revendo isso e incentivando a sua indústria a modificar no país. Então, a indústria que era de um tal produto agora estão fazendo os EPIs, porque é isso que precisa, está fazendo os respiradores, está fazendo tudo isso. E o Bolsonaro não tem proposta nenhuma, né? Ele só vai para a TV para falar isso, volte a trabalhar. Mas qual é a proposta de Estado? Quer dizer, a Embraer, a Boeing não vai comprar a Embraer. Então, assim, para o presidente, ele vai falar assim, então nós vamos continuar que ela seja estatal, né? Que não privatize mais, que várias empresas que sumiram, várias indústrias que nós não temos mais no país, ela tem que voltar, tem que ter um incentivo do Estado para que ela mude, né? E para que nós possamos ser países que não dependa de outros países, porque o que vai acontecer agora, se não acha a vacina do Covid, é uma guerra. E cada país vai cuidar do seu, vai cuidar da sua população, que foi o que o Trump fez, que pegou os equipamentos que vinham para o Brasil e parou nos Estados Unidos para salvar os seus cidadãos. Então, é um momento que vai ser meio como se fosse uma guerra. Então, cada estado se fecha e vai cuidar da sua população. Em entrevista a jornalistas Thalita Galli e Marilu Cabanhas durante o programa Bolsonaro em Ruínas, na TVT, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, também afirmou que o governo Bolsonaro não soube se preparar para enfrentar a pandemia no Brasil. Ele criticou a falta de incentivo do governo federal para ajudar o pequeno empresário a manter empregos no país e alertou que após a grave crise sanitária, o Brasil viverá uma grave crise econômica. Infelizmente, nós temos um governo que não soube se preparar, então fica causando falsas polêmicas para esconder a sua incompetência. Nós temos alguns exemplos claros de países que deram certo no combate à pandemia e países que deram errado. Coreia do Sul deu certo, da Coreia do Norte ninguém sabe sobre ela, mas Coreia do Sul deu certo. A Espanha, uma semana antes de decretar o isolamento, fez uma passeata em Madrid, liberou uma passeata com 200 mil espanhóis. Ou seja, não cuidou inicialmente da sua população e pagou um preço caro por isso. A Itália, ela se submeteu à pressão patronal das empresas do norte mais industrializado da Itália, e é onde hoje concentra o maior número de mortos pelo Covid na Itália, é no norte industrializado, porque as empresas demoraram a fechar. Então, e aqui não foi feito nada disso. Aqui, a partir de janeiro, desde o primeiro caso, foi detectado no final do mês de janeiro, nós não tivemos, enquanto governo, estou falando de governo, não tiveram o cuidado necessário de preparar para, num país de tamanhos continentais, com uma infraestrutura, com uma logística ruim, de enfrentar uma crise que poderia se espalhar rapidamente. Hoje, nós não imaginaríamos, há 20 dias atrás, que nós estaríamos falando de caos, primeiro em Manaus, Fortaleza. Nós acreditávamos que isso aconteceria aqui em São Paulo, aconteceria no Rio de Janeiro, ou em BH, e acabou acontecendo em uma das regiões mais distantes do centro de produção do Brasil, que também é uma região industrializada e que, portanto, também tem ali uma pressão patronal pelo trabalho e uma rejeição de qualquer política de isolamento em desfavor do lucro. Esse é o problema que nós tivemos que enfrentar no final de março, em relação a tentativas de preservar os trabalhadores para o isolamento. Não há uma política de garantia para as pessoas que trabalham com micro e pequenas empresas. Eu estou falando do próprio empresário, que precisa ter um capital de giro para bancar o salário de 2 ou 3 funcionários que ele tem. Não existe isso. E quando tem, esse pequeno empresário não tem acesso. Nós estamos discutindo com empresas que não têm dinheiro para pagar os 30% que a medida provisória determina quando há suspensão do contrato de trabalho. E ela vai ao banco e não consegue o financiamento do banco, porque os bancos
estão segurando todos o dinheiro que chega no banco, né? Que a contenção que os bancos têm de depósitos, aí a Ivone pode falar o nome correto depois, né? Aqueles depósitos que estão à disposição do banco para oferecer crédito não está chegando. Nós vamos ter um desastre econômico depois do desastre da saúde e o caos da saúde que nós vamos assistir no segundo semestre é um desastre econômico. Neste mesmo contexto, o presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sérgio Nobre, chamou a atenção para a incapacidade do governo Bolsonaro em conceder o auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais. Ele demonstrou ainda preocupação com as pessoas em situação de vulnerabilidade no país e afirmou que as consequências desta crise política e sanitária serão duras, principalmente para os mais pobres. O auxílio emergencial, né, de R$ 600, que foi assim uma luta para poder conquistar. Então, vale lembrar aqui que o governo, na verdade, quando a gente propôs o auxílio para atender as pessoas que estão desempregadas, os autônomos, que não vão poder trabalhar por ocasião da pandemia e pela política acertada do isolamento, que é a medida mais eficaz para combater a pandemia nesse momento, o governo queria R$ 180, que era uma coisa ínfima, né? Do 180 para virar 600 foi uma luta. Agora o governo anunciou R$ 600, porém a efetivação dele não acontece. Então, menos da metade das pessoas tiveram efetivamente acesso a esses recursos. Nós tivemos, né, da CUT, né, através dos bancários aí de São Paulo, uma reunião com a Federação Nacional dos Bancos, para ver como que a gente pode ajudar para que esses recursos cheguem na população brasileira, porque o fato é que não está chegando. Não sei se você sabe. Nós já tínhamos uma carência. Agora a carência se revelou para um problema agudo em função de uma doença infecciosa, infelizmente de alta letalidade, né? Exato. Agora, o Biratã, a gente está vendo cenas novamente, né, de pessoas dormindo em filas nas agências da Caixa Econômica Federal para tentar conseguir os R$ 600 de auxílio emergencial, né? E, enfim, dobrando esquina, e pessoas levando caixotes, papelão, cobertores, passando a madrugada em frente à agência, nas proximidades. O quanto isso deve prejudicar ainda mais o controle dessa pandemia? Claro, isso evidentemente expõe as pessoas e aumenta a transmissão. Isso é inadmissível. O governo brasileiro vem trabalhando nos últimos anos para economizar recursos. Então, o Estado ele só aprendeu a cortar gastos. Na hora que tem que estimular o país com gastos e atender especialmente as pessoas que perderam emprego ou estão subempregadas ou há muito tempo desempregadas, ele, além de atrasar propositadamente o desembolso disso por um mecanismo da chamada fazenda, a maneira de atuar da fazenda brasileira, criam-se mecanismos burocráticos, morosos, que implicam nessas filas que nós temos visto. Uma outra coisa, por exemplo, aqui em São Paulo, desculpa o barulho, é que eu estou dentro do hospital e está em atividade aqui, no andar onde eu estou. E em São Paulo você tem esses albergues, por exemplo, as pessoas dormem, 7 horas da manhã tem que ir para a rua. Elas não têm um acolhimento ao longo das 24 horas. Significa que as pessoas de rua ficam circulando à procura de alimento, das suas necessidades. E são pessoas que, em vez de estar isoladas, digamos assim, elas dormem à noite no local e depois, durante o dia, circulam em toda a cidade, né? Então, isso também acontece com essas filas da Caixa, que são inadmissíveis, e é um fator que contribui, provavelmente porque o conceito do governo federal, de vários ministros, do presidente da República, é que essa doença não é relevante e eventualmente possa ser tratada com cloroquina, né? Perfeito, Biratã. Bom, enfim, a gente ainda tem um longo caminho pela frente e a perspectiva, enfim, com esse novo comando também do Ministério da Saúde, né, com Nelson Teich, não nos dá também muita esperança que essa curva vá ser amenizada, né? Não tem esperança. Há uma piora progressiva das ações do governo federal.
O outro ministro tinha suas limitações, esse é pior ainda, não é do ramo, não tem um discurso, não tem uma presença diária no comando da saúde do país para estimular as medidas nos estados, não tem um comando para estimular o fornecimento de materiais, por exemplo, ainda com a maior produção de álcool provavelmente do mundo, não sei se os Estados Unidos produzem um pouco mais de nós por causa do milho, nós estamos faltando álcool gel em vários locais, de vez em quando vem, de vez em quando falta, uma situação de descoordenação completa, o que agrava todo o esforço e as condições para combater essa epidemia que vivemos atualmente. Perfeito, Biratã, eu agradeço aqui a sua participação, te passo agora para o Glauco, um abraço. Tá, um abraço. O Biratã, só para a gente concluir, falando aqui também da situação em São Paulo, né? Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde, 58,9% dos leitos de UTI já estão ocupados por conta do tratamento da Covid-19. Mas na Grande São Paulo esse número salta para 77,3% dos leitos de UTI ocupados. Você acha que vai ser inevitável que o poder público requisite aí o controle da administração também dos leitos privados para poder coordenar melhor essa resposta à Covid-19? Minha impressão é que sim, e rapidamente. Porque veja, você não pode fazer uma distribuição média por leito. Eu posso ter leito numa região do estado onde eu tenho uma baixa contágio, infecção, portanto uma baixa demanda por leito de UTI. Muito bom que isso aconteça lá. Mas eu não vou poder transferir pacientes graves para vários polos de cidades do interior que têm UTI. Eu vou concentrar, a capital de São Paulo, por exemplo, ela concentra 21% dos casos e 26% dos óbitos no país. Aqui é que se interna mais, na capital e na Grande São Paulo, que é o maior número. E aqui eu vou ter que fazer essa requisição. Se eu não fizer isso, eu vou provavelmente deixar pessoas que precisam ir para a UTI hoje, postergar sua entrada numa UTI, e sempre que eu entro com um paciente que passou do ponto, ele está mais grave quando ele entra na UTI do que ele deveria ter entrado, eu aumento a chance dele não sobreviver, aumento o risco dele falecer. Então é fundamental não haver um atraso na entrada de um paciente que está internado ou em ambulatório para a UTI, que isso é uma fase decisiva para reduzir mortalidade. Quando ele chega com várias complicações que poderiam ter sido evitadas por internação 1, 2, 3, 4 dias antes, significa que se eu não fizer isso, eu não vou estar salvando vidas de maneira adequada, que é o nosso objetivo. Tá certo, Biratã, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado a vocês e a todos os ouvintes. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o médico pneumologista do Instituto do Coração e professor da Faculdade de Medicina da USP, o Biratã de Paula Santos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h11. Para André Singer, professor de Ciência Política na USP, a aproximação de Jair Bolsonaro ao Centrão é uma tentativa do presidente estabelecer uma aliança política frente ao seu isolamento institucional. Segundo Singer, ainda não é possível saber o quanto essa aliança pode ser eficiente. Por dois motivos. Primeiro, porque o Centrão tem uma tradição, vamos dizer, de negociação muito dura, né? Não é fácil você chegar a um acordo ali que seja um acordo estável e um acordo, digamos, confiável, né? É verdade que, não estou dizendo que não seja possível, mas estou dizendo que não é fácil, digamos, na tradição brasileira. Isso não é uma, digamos, não é uma operação simples. O segundo fator que faz com que a gente precise olhar com muito cuidado isso é o seguinte, é que o Bolsonaro tem todo um discurso que vem desde a campanha, e eu diria que vem até desde antes, contra o que ele chama de velha política, né? Ele se estruturou em cima da ideia de que ele combate a velha política. Bom, o Centrão é o grande representante da velha política, naquilo que ela tem de ruim e também, até certo ponto, naquilo que ela tem de bom por ser política, né? Então, o custo, né, político, ideológico, junto às suas bases,
dessa aliança é altíssimo, altíssimo. Então, isso tudo faz com que a gente tenha que olhar com bastante cuidado, né, para poder fazer uma avaliação das perdas e ganhos que essa tentativa vai trazer. Eu não estou com isso querendo ainda dar um parecer, porque acho que não é possível, mas apenas alguns balizamentos para a gente poder começar a observar este assunto. Com relação aos militares, a situação é ainda mais complicada, porque, na realidade, as ciências sociais brasileiras não estão equipadas para entender o que está acontecendo nas Forças Armadas hoje. Nós passamos 30 anos em que os militares estavam ausentes da cena política, como, aliás, tem que ser. No meu entendimento, é o que diz a Constituição. A Constituição tem, de fato, uma cláusula que diz que os militares podem, as Forças Armadas, melhor dizendo, podem ser chamadas como casos extremos de garantia da lei e da ordem, né? Essa é uma cláusula, aliás, controvertida da Constituição. Eu acompanhei, né, a Constituinte, que resultou na Constituição de 88. Essa cláusula foi muito controvertida. E muita gente, na época, advertiu, não façam isso, mas acabou passando. Mesmo assim, mesmo existindo essa cláusula, não há previsão de participação das Forças Armadas no dia a dia da política em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, nós estamos diante de uma situação anômala. E, pior do que anômala, completamente inesperada. Eu acompanho o dia a dia da política brasileira por razões profissionais, e eu sei que isto apareceu, como dizia o Marx no 18 Brumário, como raio em céu azul, em 2017. De repente, do nada, comandantes militares da ativa começaram a dar declarações políticas. Foi um choque, né? De lá para cá se passaram cerca de 3 anos, não chega a ser 3 anos ainda, 2 anos e meio, quase 3 anos. E nós ainda estamos diante desse choque, nós não sabemos, né? Não sabemos o que acontece. A primeira coisa, hoje ouvi um comentário, uma análise, que me parece que faz sentido. Nós precisamos separar os militares da ativa dos militares da reserva. Porque quando o militar passa para a reserva, ele é um cidadão como qualquer um de nós, ele tem todo o direito de participar e nós temos que reconhecer esse direito, né? O problema são os militares da ativa, porque os militares da ativa têm um recurso que os cidadãos não têm, que é o recurso à violência, é o recurso às armas. Esse recurso os cidadãos não têm, não podem ter, digamos, o uso sistemático, né? O uso organizado das armas. Infelizmente, agora no Brasil há uma tendência de afrouxamento do uso da arma em legítima defesa, que é outra coisa, né? As Forças Armadas, assim como as polícias militares, etc., têm o dever de usar as armas para garantir a segurança do país e dos cidadãos. É completamente diferente. É por isso que eles precisam ficar fora da política, porque a política digamos, o espaço em que, apesar de todas as divergências, nós resolvemos os nossos problemas pacificamente, né? No momento em que cidadãos armados entram na política, isso, na verdade, destrói a política. Em relação à possibilidade do impeachment do presidente, André Singer acredita que essa situação vai se impor, embora não seja evidente o ritmo em que se dará nesse cenário. Que, na minha opinião, o presidente Bolsonaro já tinha cometido vários atos que poderiam ser tidos como crime de responsabilidade. Mas no dia 15 de março, ele atravessou, na minha opinião, a linha vermelha ao participar de um ato que pedia o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. A Constituição diz que o presidente da República tem a obrigação de garantir o livre exercício dos poderes. Depois disso, ele repetiu esse gesto, né, recentemente na frente do quartel-general do Exército, agravando ainda mais, quer dizer, na minha opinião, ele foi ainda mais longe na mesma direção, porque tratava-se de novo de uma manifestação com esse objetivo, né, de pedir o fechamento do Congresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o que na prática significa dizer destruir a democracia brasileira, né? E agora, nós vimos na sexta-feira o ministro da Justiça fazer acusações, né, de que o presidente Bolsonaro queria instrumentalizar a Polícia Federal. Então, eu acho que nós estamos vendo um acúmulo de motivos de crime de responsabilidade, né, bastante caracterizados. Agora, o problema é o seguinte, o presidente da Câmara, num caso de um processo de impeachment,
ele é peça-chave, né? Porque o presidente da Câmara precisa aprovar a continuidade do processo. Sem ele, nada vai adiante. E aí é o caso de uma decisão unilateral, não depende do plenário da Câmara, é exclusiva do presidente. E eu sinto, né, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muito silencioso nos últimos dias, né? Até mesmo ele na sexta-feira, diante desse agravamento da crise política, que todos nós lamentamos, né? Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma crise de saúde gravíssima, afetando os mais pobres no Brasil de maneira terrível, e é óbvio que nós todos estamos querendo, sobretudo, dar prioridade a isso, né? A proteger essa população mais vulnerável do coronavírus. Mas nós não podemos evitar, se o presidente da República provocou, né, a saída forçou, na verdade, a saída do ministro da Justiça, que acabou fazendo essas acusações, sobre as quais eu estou me referindo, nós não temos como deixar de reagir, né? Agora, diante dessa situação, o presidente da Câmara deu uma declaração significativa, né, na sexta-feira, junto com o presidente do Senado, dizendo que era melhor silenciar, observar e aguardar. Então, eu acho que nós estamos aqui passando agora, dando resposta à sua pergunta sobre o ambiente político, por momentos de grande expectativa, né? Saber como que as instituições vão reagir ao que aconteceu na sexta-feira, que é um agravamento importante da crise. Eu acredito que nos próximos dias nós vamos ter novidades importantes nesse sentido. André Singer foi um dos convidados do programa Bolsonaro em Ruínas, exibido pela TVT na noite de domingo. O programa, comandado pelas jornalistas Thalita Galli e Marilu Cabanhas, discutiu o governo Bolsonaro após a saída de Sérgio Moro e possibilidades de impeachment do presidente. Esta entrevista e outras entrevistas completas você confere no canal da TVT no YouTube. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h20. No momento em que o governo deveria se preocupar em minimizar o impacto da pandemia do coronavírus na vida das pessoas, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já tem um histórico de cooperar com desmatamento na Amazônia, investe agora contra a Mata Atlântica. Mais informações na reportagem de Larissa Borer. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, publicou o despacho que praticamente anula a lei da Mata Atlântica no monitoramento e controle das áreas de preservação permanente. Essas áreas são importantes para a proteção de rios, lagos e mananciais. O despacho do ministro do Meio Ambiente anistia quem desmatou a Mata Atlântica no passado. Além disso, o ministro encaminhou a Jair Bolsonaro minuta de decreto propondo tirar do IBAMA a função de autorizar novos desmatamentos. Segundo Luísa Lima, porta-voz da campanha de políticas públicas do Greenpeace, a Mata Atlântica é o bioma mais desmatado do país. Ela afirma que este ato de enfraquecer a lei da Mata Atlântica prejudica não só o meio ambiente, mas ajuda a causar novos conflitos. A Mata Atlântica, historicamente muito explorada, é o bioma mais devastado do país. Hoje, apenas cerca de 13% da sua formação original preservada, e na qual rege uma lei específica, de 2006, a chamada Lei da Mata Atlântica. Salles tenta esvaziar o poder dessa lei por meio do decreto enviado ao presidente, dando anistia a quem desmatou no passado e permitindo novos desmatamentos. Esse ato, além dos prejuízos ambientais à flora, à fauna e aos rios e reservatórios de água, também traz insegurança jurídica no campo e a possibilidade de um aumento de conflitos em um bioma onde eles eram minimizados justamente pela Lei da Mata Atlântica. Com o ato do ministro, quem tem propriedade rural não precisará mais recuperar a vegetação das margens dos rios, ao contrário do que prevê o Programa de Regularização Ambiental. Mário Mantovani, diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, explica a importância de recuperar a vegetação das margens dos rios. Porque as propriedades que estavam sem
essas áreas de preservação permanente, aquelas em torno de rios, elas são obrigadas a recuperar e jamais foi autorizado desmatamento. Em qualquer uma das legislações do Brasil já foi autorizado desmatamento das margens de rios. Por quê? Se for recuperar como está previsto por essa proposta do ministro, nós estaríamos falando de 1 metro em propriedades pequenas. Ora, isso não consegue, não recupera. Pelo contrário, condena os rios a serem assoreados, o que é um problema. Ele condena os rios a serem contaminados por agrotóxico, porque 1 metro não vai fazer uma barreira, que era a ideia das áreas de preservação permanente. É você ter uma barreira de 30 metros entre o rio e a atividade econômica, agrícola, qualquer que seja, inclusive nas próprias cidades, para que esse rio possa se recuperar, ele tem um filtro natural. E isso acaba. O deputado federal Nilton Tato, coordenador da Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, comenta sobre a minuta de decreto que tira do IBAMA o papel de autorizar desmatamentos e afirma que isso beneficia o setor imobiliário. E vem atender, então, a pressão do setor imobiliário que querem expandir, né, seus condomínios em várias áreas, em especial no litoral do país ou no entorno das médias e grandes cidades do bioma da Mata Atlântica. Então a gente percebe claramente aqui que nós temos hoje no Ministério do Meio Ambiente alguém que está muito mais interessado a atender a pressão das grandes corporações de determinados setores econômicos, né, do agronegócio ou do setor imobiliário. O deputado Nilton Tato entrou com um projeto de lei para anular o despacho do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Então, para enfrentarmos isso aí, nós já entramos com um projeto de lei para anular esse despacho e também entramos com uma ação civil pública para fazer com que a Justiça anule esse despacho do ministro do Meio Ambiente. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 8h24. O jurista Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, defendeu neste domingo, ao participar do programa Bolsonaro em Ruínas, da TVT e da Rádio Brasil Atual, que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, seja investigado por ter declarado publicamente que pediu uma pensão ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para aceitar o cargo no governo federal. Segundo Serrano, pela Constituição não seria possível conceder benefício a Moro por ele ter ocupado um cargo de ministro. O jurista acredita que o ex-ministro pretendia ter uma espécie de mesada dada por empresários que apoiam Bolsonaro. Eu acho que essa questão da pensão tem que ser investigada. Por quê? Eu vi muita gente falando sobre a questão de concessão de pensão pelo Estado, uns que pode, outros que não pode, etc. Tal. A maioria dizendo que pode, que não poderia, tal. A rigor, a nível constitucional, não seria possível conceder uma pensão para o sujeito que é ministro, que foi ministro. Ninguém nunca cogitou disso. Gente muito importante para o país, etc. e tal, já ocupou o Ministério da Justiça. O argumento que Moro é um herói nacional não justifica. Primeiro que ele não é um herói nacional. Aliás, é muito polêmico, tem a questão da Vaza Jato, ou seja, é um sujeito que não representa aquela unidade nacional de admiração. Ao contrário, a sociedade é relativamente dividida em relação à admiração para ele. Ele é daqueles homens que ou você ama ou você odeia, não tem muito meio termo, né? Eu vejo na população. Então não tem absolutamente nada a ver, isso nem seria viável politicamente, acho que ele sabe disso. Segundo, constitucionalmente não seria possível, porque existem certas possibilidades na ordem jurídica do pós-guerra de você conceder, na ordem constitucional do pós-guerra, você ter certas leis individuais ou de efeito individual, mas são situações raras, né? Não se trata de concessão desse tipo de benefício. Né? Portanto, eu acho que ele sabe que é inconstitucional. Agora, acho que ele vai falar que é isso que ele pediu. Mas o meu tempo de vida, eu tenho quase 60 anos e tenho 35 anos de advocacia, quase isso. Francamente, se eu fosse advogado dele, é isso que eu falaria. Ele pretendia que o governo desse para a família dele
uma pensão por uma lei individual apresentada no Congresso, caso algo acontecesse com ele. Eu acho que pensão aí é eufemismo. Ele estava pretendendo a garantia de uma mesada dada, a meu ver, se for verdadeiro isso também, né? Mas a aparência que me deu, eu preciso investigar, eu estou falando em tese. Pode ser que o que ele estivesse pretendendo seria uma mesada dada pela base empresarial bolsonarista. Aquele velho da van, aquele... Serrano destaca que Moro pode ter usado a declaração sobre pensão como estratégia para controlar a opinião pública. Entretanto, em caso de crime, o ex-ministro da Justiça tem que ser julgado pela mesma caneta e régua com que sentenciou diversos brasileiros. Aliás, a impressão que me deu é que ele soltou essa como uma espécie de vacina, como se fala no meio. Ou seja, você orienta o teu cliente quando eles vão descobrir alguma coisa ruim dele, você orienta que ele... Eu cansei de fazer isso, eu estou em quase todos os casos de escândalo do Brasil de uns 30 anos. Você orienta o sujeito a já adiantar alguma coisa de uma versão mais moderada. É melhor que você controle a versão que sai pela imprensa do que venha depois uma versão que você não consegue administrar. Então me pareceu mais essa estratégia bem feita do plano da defesa, de você querer administrar uma versão para tentar se imunizar de algo que o Bolsonaro poderia falar na sua resposta. Então, eu acho que a coisa não é tão simples. Nós estamos falando da possibilidade, talvez, do cometimento, talvez, em tese, talvez, do cometimento de um crime. Precisa ser investigado. Aliás, eu acho que um crime que deve ser interpretado pela forma com que o Dr. Moro interpretou nos casos dele. Qualquer recebimento de qualquer presente ou benefício, qualquer solicitação, não precisa receber, qualquer solicitação ou promessa de benefício é corrupção passiva. Eu estou no seguinte ponto de vista no Brasil, do jeito que nós estamos. A interpretação da lei pode ser certa ou errada, mas ela tem que ser isonômica antes de tudo. Tem que ser igual para todo mundo. Esse sujeito condenou gente, a meu ver, de forma despudorada, não é nem ilegal, é despudorada, com esse tipo de interpretação arbitrária da lei. Ele tem que receber o mesmo tratamento da República. Antes de tudo, o Brasil é uma república. Ou seja, um Estado que trata as pessoas de forma igual. Nós não podemos agora querer amenizar numa investigação e no eventual julgamento desse homem. Ele tem que ser julgado pela caneta e pela régua que ele julgou, né? Então, num caso desse, por exemplo, ele seria, se fosse ele o juiz nessa causa, que alguém falasse que queria uma pensão, ele investigaria com todo rigor e entenderia a pensão do modo que eu estou falando aqui, né? Então, eu acho que nós temos que investigar. Não dá para poder abrir mão da institucionalidade do Estado de Direito, não dá para nós deixarmos de levar em conta o devido processo legal. Os fatos precisam ser demonstrados com mais clareza. O benefício da dúvida deve ir em favor dele, mas não pode deixar se passar. Não, ele quis dizer uma pensão dada por lei, uma lei que ele sabe inconstitucional, questionável, duvidosa. Não é duvidosa, não seria feito isso, gente. Para o jurista, ainda não há solidez suficiente nos fatos para que o presidente sofra um processo de impeachment. O presidente da República tem que ser investigado se ele tentou ou realizou obstrução de justiça, tentando interferir em inquéritos, né? Por outro lado, o ministro Moro tem que ser investigado se ele foi coautor de alguma dessas obstruções ou se ele prevaricou em não investigá-las, porque pelo relato do presidente da República, o relato foi infantil do presidente da República. Ele confessa crimes, né? Mas confessa crimes de um modo que não teria como realizá-los sem a participação do Moro. Ou uma participação ativa, como no caso do juiz, que tomou o depoimento lá no assunto do 04, chama-se assunto do 04 atualmente, né? Mas, ou aquele caso em que não teria como ele ter realizado aquilo sem uma participação do Moro e do diretor da PF que se exonerou. Ou seja, ali seria um caso de um crime praticado por várias pessoas na estrutura hierárquica de Estado. Não teria como o presidente falar direto com o delegado, solicitado a ele e realizado. Não. Ele solicitou ao Moro, se aquilo foi verdade, ele solicitou ao Moro, que solicitou o delegado geral, que solicitou o delegado.
ou superintendente. Pode ter até mais gente envolvida. Mas nós temos que ver esse encadeamento para, se for verdadeiro o fato, tem que ver o encadeamento como se realizou. E os outros casos que o presidente citou, seriam casos de tentativa de obstrução, mas onde o ministro Moro deveria ter determinado investigar o presidente lá atrás. Não é algo que ocorreu agora, são casos que ocorreram lá naquela coisa do porteiro, no caso da facada, são todos casos que ocorreram lá atrás. Então, o ministro Moro aí teria cometido outro tipo de ilícito, não participação em obstrução, mas aí, em tese, em princípio, se verdadeiro, ele teria cometido, vamos dizer, o ilícito de prevaricação e talvez de advocacia administrativa. Isso precisa ser investigado com relação aos dois, são crimes graves. Caso demonstrado que o presidente da República tentou efetivamente interferir na Polícia Federal, de alguma forma, por meio de pressão política, do exercício do seu poder, e também aí o presidente, da mesma forma que a história da pensão, ele usou de um eufemismo, que ele implorou, algo assim, né? O presidente não implora para ministro, ele comanda. É mais ou menos assim, quando nós chegamos para um filho nosso e falamos, ô João, teu quarto está desarrumado. Você não está querendo descrever o estado de limpeza do quarto. Você está mandando para o João, para o teu filho, que limpe o quarto. Quando um presidente da República chega para um ministro e fala que implorou, que pediu, que solicitou, ele está comandando. Houve ali uma tentativa muito ingênua, confessada pelo presidente, de cometimento de crime, de obstrução de justiça. Só que uma entrevista para a TV não é nada, não é prova. Ele precisa confirmar isso num depoimento preparado por advogado, com todas as dúvidas em favor dele, num depoimento formal. Caso ele reproduza aquilo que ele falou, ele vai estar confessando um crime e denunciando o crime do ministro Moro e de outras pessoas, de outros agentes. Então, o que nós temos que fazer agora? Investigar. Não é o momento de se cogitar impeachment, porque não há, por esse fato, porque não há nesse fato ainda a consistência devida para nem caracterizar o crime de responsabilidade nem os crimes comuns. Por fim, Serrano destacou que a troca de mensagens entre Sérgio Moro e a deputada federal Carla Zambelli não configura crime. Aquilo não é crime, dela não. Quer dizer, aquilo não é crime. O ministro Moro usou no sentido moral, talvez. Ele sabe que não é crime. No sentido moral de dizer que ele nunca negociaria a nomeação do diretor da PF em troco de um cargo no Supremo Tribunal Federal, no que está correto, uma postura correta, adequada dele. Mas a deputada não cometeu crime, porque ela estava negociando politicamente, faz parte do dia a dia da política. Olha, eu te apoio para tal cargo, você, por outro lado, cede. Ela estava tentando compor uma solução negociada entre o presidente e ele. E isso faz parte da política, é um dia a dia isso da política. Tem que parar com essas coisas no Brasil. Quer dizer, a gente fica demonizando a política e depois não encontra instrumento apto a realizar paz social que não seja o golpe, que não seja os autoritarismos, né? Esses ditadores que a gente sempre precisa aqui na América Latina. Política é assim mesmo, né? Política implica negociação, implica negociação para nomeação, implica tudo isso. Política tem tudo isso. A entrevista completa com o jurista Pedro Serrano você confere no canal da TVT no YouTube. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h36 e vamos conversar com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Bom dia, Jaqueline. Bom dia para você e para todos e, claro, cuidem-se. Temos uma pandemia, precisamos estar vivos, cuidando de quem a gente gosta. Sem dúvida, Jaqueline. Na sua última participação aqui no Jornal Brasil Atual, você falou a respeito da narrativa que o presidente Jair Bolsonaro tenta impor, né, na figura próxima de um líder de clã, com a sua retórica antissistema. Eu queria saber se essa narrativa acaba ficando um pouco abalada, já que, com a saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, o bolsonarismo, de uma forma, perde ali um daqueles que seriam seus sustentáculos do ponto de vista, nem digo moral, mas digo do sentido do moralismo mesmo. Muda essa narrativa? Ela tem que ser readaptada? Olha,
A princípio, não. A tática do Bolsonaro continua sendo a mesma de sua narrativa. Ele dobra a aposta. Ele está falando para os 30% que ele segue tendo. Né? Tem que lembrar que a presidente Dilma, quando ficou exposta a um complô do impeachment, né, que em verdade foi um golpe político, ela estava com uma popularidade de 10% construída no desgaste, né, da impossibilidade de exercer governo. Então, ao contrário, né, muito ao contrário, né, nesse momento, de um lado, vamos pensar a seguinte coisa. Eu queria primeiro chamar a atenção dos nossos ouvintes para alguns aspectos que às vezes a gente perde de vista em relação, por exemplo, à questão da Polícia Federal e do Ministro da Justiça. De Sarney para cá, nós tivemos 31 ministros da Justiça e apenas 16 chefes da Polícia Federal. É dizer, se um ministro da Justiça quer se manter no cargo, ele não pode fazer marola, ele tem que ser uma espécie de promoter, de coach, de animador de auditório da chefia da Polícia Federal. Então, quem manda na Polícia Federal, desde que entramos na redemocratização, é ela mesma, correto? O Moro, a permanência do Moro ali, no Ministério da Justiça, sem uma política explicitamente conservadora, já que ele foi eleito para fazer o Bolsonaro foi eleito para fazer uma política conservadora, de direita, não é isso? Sem a permanência dele no cargo, correto? Sem, né, a ida, o horizonte do STF era um desgaste, né, um desgaste substantivo de seu capital político. O Moro teve 2 grandes feitos no Ministério da Justiça. O primeiro, né, a construção oportunista de sua posse. Né, e o segundo, a construção oportunista de sua saída, de desembarcar do barco. Né, por quê? Porque a direita precisa de um candidato com papel de bala envernizado para chegar nas próximas eleições. Muitos magistrados foram cotados no passado e desidrataram, né, no exercício do governo. Né? Então, ele fica sem função, porque, na verdade, ele é um porta-voz de operações policiais da PF. As mensagens dele no Twitter prendemos mais um. Ora, gerir a Polícia Federal, né, governar e ter uma política de segurança e de justiça não corresponde a ficar publicizando o saldo operacional. Esse é o primeiro ponto. Então, ele estava ali, né, sem fazer marola, né, para garantir o seu capital e estava sem o que fazer. Na prática, ele tinha que sair diante da tensão e do desgaste a que ele estava exposto, né, num governo que tem perdido também popularidade. Então, na verdade, né, a saída do Moro foi uma saída tão apoteótica quanto a sua entrada. O custo de permanecer ali, como pau mandado, é alto. Essa é a primeira coisa. Independente, né, dos enrolos que envolve presidente, família do presidente e medos e receios diante das investigações da Polícia Federal. Gostaria de lembrar que durante o governo Bolsonaro teve uma redução substantiva das operações policiais. Faz tempo que a presidência da República anda secando a PF de maneira indireta. Não precisa fazer uma ingerência mudando chefia, basta fechar a torneira, né? Basta você, né, limitar os recursos. E com isso você limita a capacidade operacional, a capacidade de ação da polícia. Né? Então isso é importante que a gente lembre que ali é um jogo de interesses. É mais fácil dizer que a chefia da Polícia Federal mandava escolher o Moro do que o inverso. Até porque das polícias brasileiras, a que tem menos controle, a mais ingovernável é a Polícia Federal, que, aliás, é uma organização altamente dividida por dentro. É como se nós tivéssemos 3 organizações ali brigando entre si. A PF Profissão, a PF Instituição Pública, republicana, e a PF Organização. Então, são disputas de interesse e que o próprio chefe da Polícia Federal, para mandar, correto? Para mandar ali, ele tem que ser uma espécie de rainha da Inglaterra, porque cada superintendência da Polícia Federal é um Vaticano dentro de Roma. Nós não temos no Brasil dispositivos de governabilidade das organizações de força, da Polícia Federal ao Guarda Municipal da esquina. Né? Nós não temos mecanismos de blindagem político-partidária das organizações policiais e das apropriações privativas, o que abre para mandonismos corporativistas. Tá certo? Então, a perspectiva de chantagens corporativistas sempre se colocou. Né? É preciso que a gente fique claro que a gente fala de uma autonomia, faz um discurso da independência, da autonomia. Aqui no Brasil, a espada se autogoverna. Correto? E isso é um sério problema. Exercer governo
sobre polícias é necessário para fazer política pública. Isso é diferente de manipulação político-partidária e de apropriação para fins particulares, não é mesmo? Então, se confunde aqui o que é independência político-partidária de uma independência na rotina, na atividade propriamente policial, que é a condição necessária para o exercício de qualquer forma de policiamento, seja ele de inteligência, seja na investigação, seja na patrulha, na pronta resposta, não é? Então, olha como esse imbróglio tem mais caroço nesse angu do que a gente quer ver. O Moro precisava cair para o alto. Ele não pode sair desidratando até a próxima eleição, porque a direita está sendo um candidato com verniz. É preciso deixar claro. E quanto mais tempo ele ficasse no cargo, mais a sua incompetência administrativa, técnica e política seria visível. Tá certo? Então, aqui no Brasil, para você se manter como uma figura de relevo, é preciso que você não exerça atividade alguma. Entendeu? Para você não precisar ter que prestar contas da sua incapacidade, da sua incompetência ou da sua má-fé. Né? Certo. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Jaqueline. Glauco, oi, Jaqueline, prazer em falar com você. Jaqueline, quero repercutir contigo exatamente o próximo, né, presidente, o próximo diretor, aliás, da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, que é justamente o amigo do filho 02, né, do Jair Bolsonaro, inclusive que apareceu aí numa foto com a família do vereador. Ele é diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. O presidente Jair Bolsonaro, ele foi questionado no Facebook, inclusive, sobre essa proximidade, né, da família dele com o Ramagem, e ele respondeu: e daí, antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem, por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem? Né? Enfim, como é que você vê tanto o Ramagem na Polícia Federal quanto Jorge Oliveira também no Ministério da Justiça? Ele também tem, obviamente, ligações fortíssimas aí com o clã Bolsonaro. Olha, na verdade, é uma aposta que eu estou fazendo aqui, porque eu não tenho mais elementos que não seja o disse-me-disse, né, desse mundo familiesco, desse mundo de proximidade. Veja como a chamada lógica Bolsonaro, que eu tenho insistido, continua operando. O discurso dele, né, para explicar a queda do Moro, a saída do Moro, a mudança na PF, não teve nada de maluco, não teve nada de bobo. Ele estava falando exatamente para o público dele. Agora, né, a proximidade não só do possível ministro da Justiça, já é o ministro da Justiça, que é um policial, etc. Tal, demonstra essa proximidade. Ele convive com as pessoas através do WhatsApp. Isso faz de todos nós íntimos, correto? O que torna o fake news não é a mentira em si para eles, né? É quem mandou a mensagem, é quem mandou mal, não é mesmo? Então, olha como, né, a lógica da credibilidade, da confiança direta, do discurso direto sem mediação, né, algo que dê o controle, algo que dê transparência, algo que dê credibilidade, segue funcionando. Mas voltando, olha, nós estamos falando de um mundo de capangas e de capachos. É disso que nós estamos falando, né? Então, é evidente que tem um aparelhamento. E esse aparelhamento, essa ingerência, tem ocorrido em vários órgãos da República, não apenas na Polícia Federal. Porém, na Polícia Federal, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Para que o presidente brinque de fazer o que está fazendo, correto? É preciso que se tenha um mínimo de acordo com alguns setores da Polícia Federal, que, como eu disse, é dividida em grupelhos. Não existe a Polícia Federal como uma grande unidade que todo mundo bate cabeça para a chefia. Não é bem assim. Lá dentro nós temos sindicatos, nós temos visões concorrenciais e, como eu disse, cada superintendência é um Vaticano dentro de Roma. Ela é altamente independente. Então, qualquer chefe da Polícia Federal, para também se segurar, né, tem que brincar de animador de auditório de festa, né, de festa infantil. Ele não tem muito poder para isso. Pode fechar a torneira aqui, abrir ali, mas ele vai ser sabotado por dentro, exatamente porque não temos mecanismos de governabilidade dos meios de força das espadas no Brasil. Não fizemos a repactuação federativa do poder de polícia no Brasil, que segue um cheque em branco, um mandato em aberto que cada um preenche com a convivência, conveniência e conivência. Ora, essas três coisas são nomes bonitinhos para uma coisa que a gente chama de corrupção, que é desvio de função. Corrupção não é só o crime ali da esquina, que alguém deu, alguém levou para fins particulares. É você apropriar, aparelhar instituições para propósitos pessoais e particulares. Então, essa clientelização da polícia, né, ou a serviço da polícia, está dado, está explícito.
correto? E isso, evidentemente, atende a interesses internos da instituição. Né? Como eu falei, você tem uma instituição PF que briga com a organização PF e que briga com a profissão PF. Tá? Por isso não é tão difícil esse tipo de manobra. Por isso mesmo, o Moro nada mais era do que um porta-voz, né, de operações policiais, que a gente reduz a política de segurança e justiça a saldo operacional na esquina. Prendeu 3, binou 4, não é mesmo? Ora, quando a gente reduz isso a uma rotina de filme policial, há mesmo pouco a fazer, há pouco a controlar, há que aceitar. Então nós temos blefe dos dois lados. Né? Tem gente gritando de que a polícia perdeu a autonomia, ao contrário. Isso é demonstração de autonomização predatória do poder de polícia, de um lado. E de outro, né, uma articulação, um acordo com setores do governo. Né? Não tenha dúvida, porque a pergunta é, cadê os dispositivos de controle interno e de controle externo da Polícia Federal que a garantiria, de fato, com independência político-partidária? Até agora não se mostrou. Vamos ver se com essas mudanças os setores da polícia vão reagir, né, sabotando e resistindo a essa forma de aparelhamento ou não. Né? Como eu chamei a atenção, não sei se vocês sabem que o Fernando Henrique, quando estava no governo, que não é bobo nem nada, e sabia que não tinha mecanismos de governabilidade sobre os meios de força e não estava disposto a viver um golpe, ele teve 10 ministros da Justiça e 6 chefes de polícia. Ele politizou ao máximo, de maneira a não deixar ninguém esquentando cadeira. Ok? Collor do Romeu Tuman na chefia da Polícia Federal e pouco tempo depois ele sofreu um impeachment. A Dilma, sem dinheiro para gastar, apostou numa institucionalidade da polícia, numa polícia republicana. Manteve um único chefe de polícia durante a Lava Jato, né, durante todo o seu mandato, e também sofreu um impeachment. Olha que interessante. Então, a tomada de decisão política, se você não tem ferramentas de governo, você tem que fazer a dança das cadeiras, né? Porque quem tem voto, gostando a gente ou não, é quem decide a política. Nesse caso, né, a decisão tem a ver com manobrar, né, manobrar investigações, processos que estão rolando por aí, né, que podem, digamos assim, afetar, chegar perto da família. A família é um caso de família, um caso de família suspeito, né? Mas eu não diria que a presidência da República seria tão simplória assim, vou lá tirar porque está chegando perto do meu menino aqui na rachadinha, na milícia, vou lá tirar porque está chegando perto, né, dos casos de fake news e gabinete do ódio. Até porque a presidência da República dispõe de um conjunto de ferramentas capazes de secar por dentro a Polícia Federal, se assim ela quiser. Correto? Né? Como de qualquer outro órgão da estrutura federal. Né? Isso quer dizer que tem um jogo aí que também está atendendo a interesses internos da polícia. Correto? Olha quem está indo para a Polícia Federal. Alguém que supostamente está lidando com a inteligência. Olha, a inteligência subordinada, né, ao Gabinete de Segurança Institucional, portanto, né, ao Gagá Heleno. Né? O presidente reivindica, não um trabalho de inteligência profissional de polícia, que, aliás, a doutrina de inteligência de polícia é recente no Brasil. O que nós tínhamos é central de fofoca e central de binagem, que é como funciona isso desde 2000, né, para cá. Então, para que isso? Quer dizer, o nível decisório dele, né, não é para ele ficar sabendo quem beijou na boca de quem traiu quem, como se nós estivéssemos num programa da Record. Né? O que ele tem interesse em saber que ele precisa receber relatórios diários? Ele é o presidente da República. Ele tem ministros para gerir. A rotina de investigação é enfadonha, chata e não traz grandes novidades para todo dia você ter que ler papeleira. É óbvio que isso é um discurso para fora. Né? Aqui a inteligência está a serviço do quê? Qual é a transparência dela? Qual a accountability e o controle dela? Aqui, quando a pessoa não quer dizer o que ela faz, quando a gente não quer dar transparência aos processos, à dinâmica persecutória e policial, a gente diz que está trabalhando com inteligência. Ou quando a gente também não sabe o que fazer. Né? Então a inteligência vira esse lugar obscuro, né, que ninguém sabe direito, mas parece um negócio sério, parece uma coisa que a gente viu no filme, na televisão, no cinema. Não é? Inteligência é uma dimensão substantiva necessária, né, no ciclo do trabalho policial. Mas não é isso aí. Então, o que dá a impressão é que se trata assim, olha, eu preciso ter instrumentos contra os outros. Quer dizer, é uma central de fofocas da revista Amiga. Então, nós estamos deslocando, né, foi isso que o presidente fez, tirou um fulano que supostamente trabalhava na agência de inteligência, que é delegado, né, requisito esse que foi colocado pela Dilma, que antes todo mundo podia brincar de ser chefe da Polícia Federal, para ir lá. Brincar do quê? De binagem?
né? Brincar de caça às bruxas? Do que estamos falando? É muito sério, porque não há nenhuma regulamentação sobre a inteligência policial no Brasil. Qual é a doutrina? Você conhece? Porque eu conheço a doutrina de inteligência da polícia na Inglaterra, né? Em outros países. E aqui no Brasil? É de boca. Portanto, é um vale tudo, é um cheque em branco, é uma procuração em aberto. Conivência, convivência e conveniência. É disso que estamos falando. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Não pelas escolhas que ele fez, mas pela forma como fez a escolha e a razão de ser dessas escolhas que está por trás. Certo, Jaqueline. De minha parte, muito obrigada. Te passo para o Glauco. Um forte abraço para você. Para você também. Obrigada pela pergunta. Jaqueline, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente volta a conversar. Até a próxima. A próxima. Vamos observar, porque agora o mundo, né? O mundo do Ministério da Justiça e da Polícia está sob interrogação, correto? E eu chamo a atenção dos seus ouvintes de que a gente não para uma investigação só impedindo que ela aconteça, a gente para reduzindo recursos, a gente para criando obstáculos burocráticos, da mesma maneira como está sendo feito com a renda emergencial. Né? Não temos dinheiro agora, tem mais uma burocracia. A melhor maneira de ocultar decisões espúrias é pôr na conta do sistema, é pôr na conta da burocracia. Tem sempre uma dificuldade burocrática, tem sempre uma limitação que a gente vai vencer. E é dessa maneira que nós vamos sendo expostos a esses riscos, né? Dessa governabilidade do susto, dessa governabilidade da exceção, que nos faz todo dia experimentar cada vez mais incerteza. Fechando, uma coisa importante que eu queria dizer é que uma pandemia, uma guerra, um desastre natural é uma oportunidade de mostrar que se tem um Estado forte e um governo capaz de atuar. Mas não é dessa maneira que está sendo feito. Então é preciso que a gente preste atenção. Muito obrigada. A gente que agradece. Conversamos aqui com a cientista política, antropóloga, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. É isso aí, agora são 8 horas e 54 minutos. E hoje tem Colibri na Quarentena. No programa, uma entrevista exclusiva com Danilo Santos de Miranda, ele que é diretor do Sesc São Paulo, um dos maiores polos culturais do país. Ali vai ser feita uma reflexão sobre esses tempos de pandemia, das ameaças do governo de cortar verbas da instituição, entre outros temas. Além de políticas culturais, claro. Tudo isso com lives de ação social do Sesc, online, em casa, na quarentena. Não perca a partir do meio-dia na Rádio Brasil Atual. E o Jornal Brasil Atual de hoje vai ficando por aqui. A gente retorna amanhã, a partir das 7 horas da manhã. Fique bem, fique em casa. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.